Deus falar conosco, amém? Já falamos com Deus, agora Deus fala conosco através de sua palavra, através da pregação. Abram suas Bíblias comigo no livro de Mateus capítulo 11. Eu vou ler do versículo 16 ao 19. Se fôssemos colocar um título para esta pregação, eu até enviei hoje para os irmãos, né? Como é que era o título? Se fôssemos colocar um título na pregação, seria Viver ou assistir a quem vive? Qual é a sua prática? Você vive ou assiste quem vive? Aqui eu quero ler esses versículos com os irmãos. A começar do versículo 16 de Mateus capítulo 11. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros. Tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não pranteastes. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Só até aqui, Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que essa palavra venha de encontro aos nossos anseios, e sabemos que é o Senhor quem preparou, e o Senhor sabe atingir o coração de cada um na sua particularidade. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Aqui no versículo 16 desse texto, Jesus começa falando assim, a quem eu compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados na praça, clamam aos seus companheiros. Aqui Jesus começa a fazer uma comparação acerca da geração em que estavam vivendo naquele momento. E mais para frente eu posso até dizer também que acredito ser uma geração comparada à nossa geração, ao que estamos vivendo atualmente em nossa geração. E Jesus compara a tal geração com... Ele fez uma analogia com meninos sentados na praça, crianças sentados na praça. E é tão curioso isso, e tão sério isso, que Jesus é muita sabedoria em Cristo. Né? Porque não tem como qualquer criança que seja, que qualquer menino que seja, que saia de casa para ir numa praça que seja para sentar. Nenhuma criança vai numa praça para ficar sentado. Criança que está numa praça sentado tem que estar doente. Porque criança não quer sequer saber qual é a praça onde está indo. A criança não quer saber o título da praça. A criança não quer saber qual é o nome da praça, o título que foi dado àquela praça. A criança, o menino não quer saber se a praça é a praça lá de Nova York, se é a praça lá de Paris, se é o Central Park, se é a praça ali em Brasília ou em São Paulo, ou se é uma praça aqui de Rolim de Moura. Criança não quer saber onde é a praça que ele vai. Criança quer saber que, ao chegar numa praça, o espaço é para brincar. Essa é a realidade, e Jesus faz essa analogia. A quem eu vou comparar esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados na praça. E aqui, ele nos chama a atenção para isso. Não é algo normal. São crianças, meninos adoecidos. Aí, claro, quem está sentado na praça não está produzindo nada. Não está produzindo nada de bom. O que ele vira?
ele vira uma pessoa que passa a cuidar da vida alheia, né? Aí ele vem no versículo 17 e diz assim, no 18. Porquanto veio João e não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Aí no 19, veio o Filho do Homem, ou seja, Jesus, comendo e bebendo, e diziam, eis aí um comilão e beberrão, bebedor de vinho. Na praça, lugar que deveriam estar brincando, mas não estavam brincando, estavam cuidando da vida dos outros. E além de cuidar da vida dos outros, não estava contente com nada. Veio João Batista, o João que ele cita aqui é João Batista. Veio João, que não comia nada, comia mel e gafanhoto. Comia pouco João Batista. Aí olhava para João Batista se comportando desse jeito, comendo pouco, tem demônio. Aí veio Jesus, que comia e bebia com as pessoas. Não, esse aí é um comilão. Além de não estarem fazendo aquilo que se deveria fazer num lugar como uma praça, ele ficavam cuidando da vida do outro. E além de cuidar da vida dos outros, ainda fazia um projeto errado daquilo que as pessoas estavam vivendo. Uma geração em que nada traria equilíbrio, que nada traz algum tipo de plenitude. Uma geração em que não estaria feliz com nada. Uma geração com uma insatisfação crônica. O próprio Jesus estava no meio deles, é comilão e beberrão, porque come no meio dos publicanos. Passou João Batista, não comia quase nada, tem demônio. É uma geração insatisfeita. E para mim, é um retrato exato da geração em que vivemos. Claro, obviamente, sem guardado as devidas proporções, não generalizando, mas nós temos vivido uma geração em que não se contenta com nada. Uma geração em que todos querem dar opinião acerca de tudo e da vida de todo mundo. Uma geração em que vive de prestar atenção na vida dos outros, porque perderam o gozo na própria vida. E além de estarmos vivendo isso, na nossa geração, nós ainda estamos passando por uma desconstrução patrocinada pela cultura do mundo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Além de estarmos vivendo uma geração adoecida, que ao ir numa praça não brinca e fica prestando atenção na vida dos outros, estamos passando por um processo de desconstrução humana. Um processo de desconstrução patrocinado, se assim posso dizer, pela cultura. Estamos passando por um processo de desconstrução da família. Daqui uns dias vai ser vergonhoso, se já não é, vergonhoso falar, não, eu sou casado com a mesma mulher desde sempre, nunca separei. Daqui uns dias vai ser vergonhoso. A desconstrução da família. Os filhos não têm mais identidade de pai e de mãe. Cada final de semana está na casa de um. Estamos vivendo um período de desconstrução das amizades. As redes sociais, que foi formada e inventado para unir as pessoas que estavam longe, até que pode fazer isso realmente, até que talvez as redes sociais, elas aproximam os que estão longe, mas distancia completamente os que estão próximos.
Tem gente que está no quarto e manda um WhatsApp para a mulher perguntando o que tem para o almoço. Não levanta e vai lá, né, para saber. Aproveita, dá um abraço, um beijo. Fala assim, ei, como é que tá? O que vai ter? Não. Distancia os que estão próximos. E por que eu falo que isso está desconstruindo as amizades? Porque as pessoas estão trazendo, e eu falei isso várias vezes já, as pessoas estão trazendo isso que vivem nas redes sociais para a vida real. Da mesma facilidade que as pessoas têm de excluir ou bloquear um amigo no Facebook ou no WhatsApp, eles acham que tem a mesma facilidade de fazer isso com as pessoas na vida real. A pessoa não me importa mais, não gosto mais desse aqui não, eu vou me distanciar, bloqueei, não falo mais. Que facilidade é essa de se desfazer das pessoas? Que facilidade é essa de se distanciar das pessoas? Estamos passando por um período de desconstrução da família, das amizades, desconstrução. Está sendo desconstruído os casamentos. As pessoas não têm mais visão daquilo que foi colocado na Bíblia acerca do que é casamento. E eu falo isso aqui porque eu sou protegido por lei. Biblicamente falando, o casamento é homem e mulher. O resto é gambiarra. O resto pode ser casal, ou não sei o que pode se falar. Agora, biblicamente falando, Deus fez homem e mulher, assim os fez. E deixará o homem, sua mãe, tomará a mulher para sua esposa e constituirá uma família. Né? É assim que está na Bíblia. Mas daqui uns dias não pode mais falar isso também não. Daqui uns dias nós não podemos falar isso. Nós estamos passando por um processo em que estamos sendo desconstruídos. A visão do bem e do mal também está sendo desconstruída. Nós corremos um risco de não somente nessa geração, mas as próximas gerações não saber ao certo o que é bom, o que é mal. Eu vou dar um exemplo aqui que parece um exemplo bobo para os irmãos, né? Mas olha só, na nossa época, se a gente fosse assistir um desenho animado ou ler uma revista em quadrinhos, a gente sabia quem era o vilão, quem era o mocinho, e obviamente a gente torcia para o mocinho aniquilar o vilão, vencer o vilão da história. Mas o que a gente está vendo na desconstrução patrocinada pela cultura atual? Estamos vendo filmes, séries e até revistas em quadrinho de origem dos vilões. Já vimos filme aí da Malévola, né? Humanizando a Malévola, o filme do Coringa, que tanta gente gostou. Não se sabe mais como é que o Batman pode bater no Coringa, que se tanta gente gostou do Coringa. Em contrapartida, nós vemos filmes de mocinhos brigando entre si, como o Capitão América e o Homem de Ferro, ou o Batman e o Superman. Os mocinhos virando vilão e os vilões virando mocinhos, e isso está desconstruindo na cultura atual a visão do que é mal e do que é bom. Daqui uns dias pode surgir filme aí explicando os motivos de Judas, em que é possivelmente Jesus vai ficar como o ruim da história. Está tudo ficando muito obscuro nessa desconstrução humana pela qual nós estamos passando. Porque não é só questão de que eles estão romantizando os vilões, também estão colocando os mocinhos para brigar entre si. Pode parecer coisa boba que eu estou falando aqui, mas os nossos filhos podem crescer sem saber o que é certo e o que é errado. E além dessa questão da desconstrução na sociedade atual, nós temos a questão de algo que é até normal, que é a projeção psicológica.
A projeção, ela é algo normal até. A projeção, a gente convive muito com essa questão da projeção. Mas, a despeito de ser normal, ela não é saudável. A projeção não é algo saudável. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Por exemplo, tem esse projetor aqui, a imagem está lá no computador, está passando pelo projetor e o projetor está projetando, deveria estar pelo menos, está aqui. A mensagem aqui na tela, na parede. Está nele, está no projetor, mas ele está projetando aqui. E nós costumamos fazer isso também. Como? Eu posso até contar uma historinha para vocês para exemplificar isso aqui. Digamos que um certo menino, ele era fera na bolinha de gude. Gostava de jogar bolinha de gude. Muito bom. Alguém aqui gostava de jogar bolinha de gude, gente? Buri e tal. Ah, tá certo. E ele era fera, ele tinha uma lata cheia, daquelas latas de leite ninho que a gente costuma guardar as bolinhas de gude nela. Tinha uma latinha cheia, porque ele rapelava os amiguinhos tudinho. Ele era fera na bola de gude, mas ele tinha uma irmãzinha, e a irmãzinha dele gostava muito de bola de gude. Só que ela não era fera igual ele, então ela não conseguia ganhar as bolas de gude. Aí ela chegava nele e falava assim: me dá uma bolinha dessa sua? Dá uma bola de gude para mim? Ele: não. Se quiser, você vai lutar, você vai ganhar também. Luta para vencer e para ganhar suas bolinhas de gude. Beleza, só que tinha uma coisa que ele gostava mais do que bolinha de gude, que é chocolate. Ele era chocolatra, gostava muito de chocolate. E certo dia, a irmã dele ganhou uma caixinha de chocolate. Chegou perto dele com aquela caixinha de chocolate e ele falou: ei, me dá um chocolate desse seu. Aí ela falou assim: eu não, você não me dá nem uma bolinha de gude? Isso já é projeção. Talvez isso não estivesse no caráter dela, de negar as coisas para as pessoas. Mas como ele nega para ela, ela já negou para ele. Já é projetar. Isso já é projeção. Projetou nela aquilo que ele fazia. Mas a história não para por aí. Ele falou: então tá bom, não quer, não quer. E foi para o quarto dele, andava para lá e para cá e falava assim: eu preciso de comer um chocolate daquele. Aquele é a melhor marca, é o mais gostoso. Aí voltou lá no quarto da irmã dele. Falei: me dá pelo menos um chocolate desse. Daí ela falou: eu posso negociar contigo. Se você me der a sua latinha de bolinha de gude, eu te dou essa caixa de chocolate. Você dá mesmo essa caixa de chocolate para mim? Dou. Então você espera aí que eu vou lá buscar minha caixinha de bolinha de gude. Porque ele pensou assim: eu amanhã pego mais, vou lá e rapelo todo mundo novo. Rapidinho eu estou com a caixinha de bolinha de gude novo. Foi lá e pegou a latinha de bolinha. Mas tem sempre, quem brinca de bolinha de gude sabe disso, né? Tem sempre aquela preferida. Sabe? Aquela que você joga, mas quando você perde, você troca ela para o pessoal não pegar aquela que você mais gosta. Aquela preferida dele, ele pegou e colocou no bolso. Chegou lá, entregou a lata de bolinha de gude para ela entregou a caixa de bombom para ele. Fizeram uma troca. Aí na hora que ele estava saindo, na hora que chegou na porta do quarto, ele parou um pouquinho, pensou, olhou para trás e perguntou para ela: estão todos os bombons aqui mesmo dentro da caixa? Por que ele perguntou para ela se estavam todos os bombons dentro da caixa? Alguém sabe dizer? Porque ele pegou a bolita. Como ele pegou uma e escondeu, ele pensou assim: ela também deve ter feito a mesma coisa. Isso é projeção. Algo que tem acontecido muito na sociedade atual. Pessoas que traíram e pensam que seu cônjuge, porque ele traiu, ela também vai trair. Porque ela traiu, ele também vai trair. Porque já foi traído por outra pessoa, projeta na nova pessoa em que você tem relacionamento, que você também vai ser traído por essa pessoa. Aí vira um inferno na vida da pessoa o tempo todo, olhando o celular, olhando o Facebook, olhando o WhatsApp, para ver se tem alguma coisa de errado. Foi outra pessoa que fez, foi em outra época, mas não. Você precisa projetar na época atual aquilo que você passou no passado, porque senão você não tem paz.
porque já foi traído, porque já foi machucado por outra pessoa. Aí você projeta nas pessoas atuais, e nós estamos vivendo numa época em que muitos estão feridos, e assim, carregando suas feridas, projetando naqueles que estão tentando ajudar, e aqueles que estão tentando ajudar sofrem, sem ter feito nada. Porque alguém te magoou no passado, porque alguém te feriu em outro lugar, você pensa que todos vão fazer a mesma coisa. Projeta no próximo aquilo que você passou lá no passado. Isso inviabiliza a maneira de viver. A vida se torna inviável, a vida se torna pesada. Porque você não consegue ter paz. Não consegue ter paz. Pensa bem, analisa se você já não fez isso. Se você já não projetou no próximo aquilo que você mesmo faz. Se você não tem projetado em outras pessoas aquilo que outra pessoa já fez. Ou se você não está trazendo para o presente aquilo que aconteceu lá no passado. Analisa bem. Se você não está julgando aqueles que vivem contigo por conta daqueles que são seus amigos de fora. Ah, os meus amigos fazem isso, provavelmente acontece aqui em casa também. Projeção atrapalha a nossa maneira de viver. Tome cuidado com isso. Eu falei que no começo aqui, falei que é quase que normal a projeção, porque a gente direto se vê fazendo isso. Já aconteceu isso, então pensa que vai acontecer de novo. Pensa que o outro é igual. Pensa que as pessoas não aprendem com os erros. Aí vive prisioneiro daquilo que aconteceu errado. É normal? A projeção é. Mas não é saudável. Não é saudável. Não faz bem. E para você ver esse episódio em que nós estamos narrando aqui, que aconteceu nesse capítulo 11 de Mateus, Jesus estava falando com os discípulos de João Batista. João Batista pediu para seus discípulos irem até Jesus e perguntar para Jesus: ei, tu és aquele que seria enviado para nos salvar? Tu és o Cristo? Aí Jesus começou a falar para ele: não vou falar nada para vocês, apenas observe tudo que vocês estão vendo. Olha o versículo 5 desse capítulo. Coloca o versículo 5 aí. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus falou assim: não preciso falar nada não. Presta atenção em tudo que está acontecendo. Olha tudo que está acontecendo, olha as maravilhas do céu que estão acontecendo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando. Aí lá na frente ele fala: mas a despeito de tudo isso, de todas essas maravilhas que estão acontecendo, tem estas pessoas que insistem de, ao invés de viver a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus e de prestar atenção naquilo que Deus tem feito, preferem ficar prestando atenção na vida dos outros. Aí foi quando ele chegou aqui no versículo 16. Fala: essas pessoas que estão sentadas na praça, diz que isso não tem nada a ver conosco. De tantas maravilhas que Deus tem feito, de tantas coisas boas que Deus tem feito, dos milagres que Deus tem feito em nossa geração, no meio do nosso povo, na sua casa, na sua família, na sua vida. E mesmo assim você ainda tem o que reclamar.
você ainda tem o que dizer. Ah, não sei, não está bom, não está dando certo. Viramos murmuradores crônicos. E eu até postei isso ontem, já preparando para a pregação de hoje. O ingrato não cresce. O ingrato não evolui. Não tem como você crescer, não tem como você evoluir com ingratidão. Porque se você não é feliz com o que tem, você não merece ganhar algo melhor. Se você não agradece a Deus pelo que tem, como é que você quer que Ele te dê algo melhor? Se você não é capaz de reconhecer o que Deus tem feito, como é que você é capaz de cobrar que Ele faça algo mais? E Ele vai continuar fazendo, porque Deus é Deus, como nós cantamos ainda há pouco. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Mesmo com a nossa injustiça, mesmo com as injúrias, Ele continua sendo Deus. Essa geração é uma geração que perdeu os sentidos. Para terminar, eu quero falar sobre isso, os sentidos, para que nós possamos, quem sabe, realocar nos lugares certos, né? Porque quando você é uma criança dessa, sentada na praça, você não suporta não opinar. Quando você é um desses, que Jesus está falando no texto aqui, sentado na praça, olhando a vida do outro, você não suporta não opinar, porque isso vira vício. Tudo tem que passar pelo teu crivo. Aí, o viciado em vida alheia diz assim: o meu senso de justiça não me deixa calar. O meu senso de justiça não me deixa ficar quieto. Não é não. Não é seu senso de justiça, não. Você não é tão justo assim, não. Porque, na verdade, a sua justiça é só quando é com os outros. Porque se você tiver a oportunidade de pegar a bolita e colocar no bolso, você vai fazer. Se tiver a oportunidade de esconder um chocolate, você vai esconder. Mas quando é para falar do erro do outro, aí é justiça. Aí é senso de justiça. Como se não tivesse erro, como se não tivesse problema. Será que nós somos tão justos assim, ao ponto de virar juiz? E assim nós entramos numa geração incapaz de viver a plenitude. E por quê? Porque não vive os momentos. Temos que aprender a viver os momentos com as emoções certas. Olha o texto aqui, no que diz no versículo 17. Tocamos-vos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não pranteaste. Na hora de dançar, não dançou, ficou quieto, ficou parado. Não, deve estar triste. Então vamos lamentar. Na hora de lamentar também não lamentou, não pranteou, não chorou. Um povo que reprime as emoções. Até pode sair. Não, eu vou sair, hoje eu vou me divertir, hoje eu vou dançar. Aí chega na hora de dançar, na hora de se alegrar, na hora de celebrar, alguém fala assim: tem um fio de cabelo seu que está mais afoito do que os outros, está para cima. Aquilo já tira a paz. Não
tem 1 zilhão de cabelo na cabeça. Mas por conta daquele cabelo, dá licencinha um pouquinho, vai no banheiro e passa água, e passa aqui, passa para debaixo dos outros, e quando vai olhar, tchum, aquele cabelo ali. No dia de celebrar, no dia de dançar, não dançou por conta de um fio de cabelo. Puxa, ele tira então. Mas por conta da opinião dos outros, deixa de viver. Por conta do que os outros estão vendo, deixa de celebrar. Por conta do que os outros vão pensar, deixa de se alegrar. Aí chega no dia de chorar, no dia que acontece algo de ruim, também não quer mostrar emoção ruim para ninguém, porque ninguém precisa saber que você tem fraquezas. Não chora também. Uma geração incapaz de viver as emoções, os sentimentos. Está aqui, ó, tocava flauta e não dançaste, cantando lamentação e não pranteaste. Como diz ali em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, até li no domingo passado, e eu quero ler agora com vocês também, a partir do 1 ao 7. Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem tempo certo para tudo, mas as pessoas não querem viver os momentos certos. Não aproveitam os momentos certos. Na hora de falar, se cala. Na hora de calar, porque é necessário em alguns casos ficar calado, não. Prefere esbravejar e falar. Há tempo certo para todas as coisas. A gente não conhece a plenitude porque a gente não sabe viver os momentos. Não estamos aproveitando os momentos em nossas vidas. Precisamos ter esse equilíbrio nas nossas emoções. Você precisa entender que você precisa desse equilíbrio em suas emoções. De viver a plenitude dos momentos. É tempo de celebrar? Celebre. É tempo de se alegrar? Se alegre. É tempo de fazer um churrasco? Faça um churrasco. Convida o pastor. Né? É tempo de ficar em casa? Fique em casa. Tem que falar, senão, pessoal. Aproveite os momentos. Acontecer alguma coisa de errado, é tempo de chorar? Chore. Porque no tempo de sorrir você não está com nenhum choro engasgado. E além de nós termos que ter equilíbrio em nossas emoções, nós também temos que ter equilíbrio em nossas ações. Equilíbrio nas emoções, tempo de rasgar, ali no versículo 17 do texto que lemos. É tempo de celebrar, não celebrou. É tempo de dançar, não dançou. É tempo de lamentar, não lamentou. Temos que ter um equilíbrio em nossas emoções. Equilibrar suas emoções. Aproveitar o tempo. Além de você aproveitar equilibrar suas emoções, você precisa também equilibrar as suas ações. Porque existe o tempo de repouso e o tempo de movimento. E tem pessoas que trocaram todas essas coisas, ou sequer trocaram, mas eles se afundaram em um tipo de ação dessa. Tem gente que entrou num repouso eterno. Não se anima para mais nada, não quer sair para lugar nenhum, não quer falar com ninguém, não quer ir na igreja, não quer ir nos cultos, não quer ir na célula, não quer visitar um parente, não quer falar com ninguém. Nós temos que ter equilíbrio. Existe o tempo de repouso e o tempo de movimento.
Enquanto que tem gente que a vida dele é só se movimentar. Não, pastor, eu não consigo ficar parado. Não, tá, não consigo ficar parado. Não, tem que inventar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa aqui, tem que fazer alguma coisa ali. Porque não aguenta ficar parado. Mas o tempo de repouso é necessário para todos. Porque você, senão você se estafa. Por que, afinal de contas, não aguenta ficar parado? O que está acontecendo? Se você ficar parado, você se encontra consigo mesmo e você não gosta do que você encontra em consigo mesmo? Por isso que tem que estar em movimento o tempo todo? E você que se prendeu no repouso, no tempo de parada, está projetando na atualidade aquilo que você já passou no passado? Tem medo de se machucar? Tem medo de se perder? Tem medo de ser traído? Tem medo de ser traída? E com isso entrou num repouso eterno em que... Aqui, eu ficando parada, ninguém mexe comigo. Em compensação, não evolui. Não cresce. Fica naquilo mesmo. Enquanto que outros não aproveitam o tempo de repouso. Não quero ficar parado. Não posso ficar parado. Não aguento ficar parado, não. E esse período de quarentena que passamos aí, vocês não imaginam o tratamento que foi na minha vida esse período. De às vezes ter que ficar em casa, ter que ficar parado. Porque eu sou um pouquinho movimentado. E isso foi e eu estou falando isso aqui porque foi um tratamento da minha vida. Foi não, está sendo. Mas a gente às vezes tem que parar um pouco, aquietar. Porque se você quer o tempo todo estar em movimento, você não tem tempo também para pensar no que vai falar. Você não tem tempo para imaginar como vão ser as coisas. A pessoa falou alguma coisa que te ofendeu, você já quer responder na lata, você não coloca a cabeça no travesseiro para responder de forma mais comedida, para não ferir ninguém e nem arrumar inimizade. Não, tem que fazer agora. Assim como nós temos que ter equilíbrio nas nossas emoções, em saber o tempo certo em que nós vamos fazer as coisas nas nossas emoções, nós também temos que ter equilíbrio em nossas ações. Não muito repouso e nem muito movimento. Porque quando você foca todo o seu movimento ou repouso em algo da sua vida, você corre o risco de se frustrar. E como nós estamos vendo isso acontecer? Corre o risco de se frustrar. Porque você foca simplesmente numa pessoa. Aí vem, pastor, meu namoro acabou, a minha vida acabou. Não, o seu namoro acabou o namoro. Não é a sua vida que acabou, mas não. Como você colocou aquele namoro acima de qualquer coisa, seu namoro acabou a sua vida. Pastor, eu perdi meu emprego, acabou minha vida. Não, o que acabou foi o seu trabalho naquele lugar. Arruma trabalho em outro lugar. Meu casamento acabou, minha vida está perdida. Não, sua vida está perdida, porque é o seu casamento que acabou. Não é sua vida. Então você tem que entender que você tem que saber onde é que você coloca a sua ansiedade. Aí se você perguntar o que é mais importante, porque tem os dois tipos de pessoas, pessoas mais tranquilas, pessoas mais elétricas. O que é mais importante, o repouso ou o movimento? Não, os dois são importantes. Eu estou falando aqui de ter equilíbrio. Aqueles que são mais elétricos, têm que saber que tem um tempo de descansar. Tem o tempo de descanso, de parar um pouco, de prestar atenção, de saber onde é que vai dar. Fazer tudo na loucura nunca dá certo para ninguém. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Assim já caminhando para o final. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque nós temos, assim como esses meninos, essas crianças da praça de Jesus aqui, que deveriam estar brincando, que deveriam estar pulando de alegria numa praça, nós também temos perdido a capacidade de viver. Às vezes nós estamos mais prestando atenção na vida dos outros do que vivendo. Sabe, é algo que eu tenho reclamado não somente com os outros, mas comigo mesmo. É essa capacidade que nós temos hoje de registrar todos os momentos. Esses tempos atrás eu até vi uma foto de um jogo de futebol, no momento certo que o rapaz ia cobrar a falta. Todo mundo com o celular ligado para registrar o momento daquela falta que possivelmente poderia virar um gol. E somente um senhorzinho idoso encostado assim na grade esperando o fato acontecer. Todos os outros registraram aquele momento. Ele viveu aquele momento. E às vezes nós estamos mais preocupados com isso, em registrar os momentos do que viver os momentos. De aproveitar os momentos. Não estou falando aqui que você não pode filmar ou tirar fotos dos lugares onde você vai. Tire bastante. Só que tenha também o momento em de você deixar o celular lá em cima da mesa, ou dentro do carro, ou no fundo da piscina, que seja, mas que seja distante de você e da sua família, para que você também possa aproveitar um pouco e viver aquilo que você está vivendo. Viver aquele momento. Nós estamos perdendo a capacidade de viver os momentos. Estamos perdendo a capacidade de achar graça nas coisas. Tudo é visto com muita seriedade. Tudo é de cara fechada. Perdendo a capacidade de se divertir. E é por isso que Jesus falou que, olha, se vocês quiserem me seguir, vocês se tornem como essas crianças, né? Porque nós perdemos essa capacidade, não de ser infantil, porque Deus não chamou ninguém para ser infantil, não. Mas de ter a capacidade de se divertir, de gostar mais da caixa do que do presente, como as crianças fazem. De sentar na praça, de gostar de se divertir na praça, de correr, de brincar um pouco. Nós temos perdido essa capacidade de achar graça na vida. Como essas pessoas aí sentadas na praça, às vezes nós estamos perdendo a capacidade de viver o nosso dia a dia. E eu queria muito, mas queria muito mesmo, que essas palavras fossem ditas para mim na igreja, na minha juventude, um tempo atrás, onde eu poderia aproveitar mais na presença do Senhor e saber que mesmo na presença de Deus eu podia brincar, saber que na presença de Deus eu poderia me divertir e não precisava de ser um bitolado. E nós, a despeito de vivermos uma geração aprisionada na cultura atual, nós também temos a capacidade de viver uma geração livre, verdadeiramente livre na presença do Senhor. Para aproveitar com plenitude a nossa vida, aproveitar com plenitude a nossa família, aproveitar com plenitude aqueles que estão à nossa volta, sem julgamento, sem fazer projeção, simplesmente viver, colocar uma pedra no passado, colocar uma pedra no que se passou, deixar de projetar e simplesmente viver, ser livre do que se passou ou de outras pessoas que te feriram e te magoaram. Amém? Fique de pé que eu quero orar com vocês. Que nós possamos entender isso para nossas vidas.
você possa recuperar em si a capacidade de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, sem medo do que vão pensar. Que você possa recuperar em ti a capacidade de brincar, de se divertir, de se alegrar em casa, de se alegrar com a sua família, de se alegrar com seus amigos. Voltar a ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Senhor, cura esses corações, cura os nossos corações, Deus. Deixar os julgamentos, deixar a vida alheia para lá e viver a nossa vida conforme o Senhor quer, fazendo a Tua vontade, Senhor. Fale com Deus, irmão. Fale com Deus, minha irmã. Fale com o Senhor nesse momento. Feche seus olhos onde você está. Você que está aqui na igreja. Você que está na sua casa. Que essa palavra falou ao teu coração. Que nessa noite você possa entender o projeto de Deus para a sua vida. Que isso não acabe depois que você sair da porta ou depois que a live acabar. Você entenda que essa palavra não é para esta noite, que esta palavra é para a sua vida, é para você viver, é para que você tenha vida e vida em abundância. Estabeleça metas, estabeleça crescimento para a sua vida, estabeleça repouso, estabeleça movimento. Estabeleça centralizar e normalizar as suas emoções. Acima de tudo, você possa entender que Jesus, que Deus não te chamou para ser fracassado, para ser fracassada. Deus te chamou para viver em plenitude de vida. Oh Pai, cuida de nossos corações, cuida de nossos sentimentos, de nossa visão, de nós mesmos e do outro, Pai. Que nós possamos ser livres dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Que nós possamos, meu Deus, ver essa geração retratada nesses versículos aqui por Jesus apenas como um reflexo daquilo que nós não podemos ser e não como um reflexo daquilo que somos. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos crescer na Tua presença, mas que acima de tudo, possamos achar graça na vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz, fique com Deus, vá com Jesus para sua casa. Amém? Vai com Deus, irmãos.